Oi, galera! Professora Tabita, junto com vocês aqui, Mediação Tecnológica, terceiro ano. E nós estamos caminhando, isso mesmo, juntinhos, para concluirmos, né? Calma, concluirmos? Como assim, professora? Nós estamos num bom caminho já da unidade 2, correto? E a gente está falando sobre o quê? Processos evolutivos, tudo aquilo que move a vida na sua naturalidade. E aí a gente viu todos os fatores que vão interferir, que vão conduzir esse processo, que é o que mesmo? Transformações, né? Gradativas e sempre contínuas que vão acontecendo nos seres vivos, tanto microscópico, macroscópico, animais, vegetais, enfim. Tá bom? E nós, seres humanos, também passamos por transformações. Essas transformações são visíveis quando a gente fala no desenvolvimento, não é isso? Quando você tem um bebê, uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto e uma pessoa de mais idade ou na melhor idade, né? Vai de como que você vê a vida e aquilo que você faz para usufruí-la, né? Mas a gente vai começar então para nossa aula. Vamos começar a nossa aula 30.1. Vamos lá? Jogar na tela? Olha lá, a gente vai falar hoje sobre a adaptação dos seres vivos. Parte 2. Mecanismos de alimentação, mecanismos de reprodução e mecanismos de ambiente. Ok, então olha só aqui para mim. Vem aqui rapidinho antes da gente passar para a nossa habilidade dessa aula. Então nós vamos falar de adaptação. Processos adaptativos, perfeito? Quando a gente fala desse processo de adaptação, aí a gente não pode esquecer um conceito que a gente viu lá nas aulas anteriores, trazido por Charles Darwin, né? Que é aquele conceito em que esses indivíduos, para estarem nos seus diferentes hábitats, compondo diferentes ecossistemas, eles têm formas anatômicas, fisiológicas, tá? Estruturais, comportamentais, que vão permitir que ele usufrua deste ambiente de forma satisfatória. E ele só vai alcançar isso se neste ambiente, neste hábitat, ele tiver o quê? Todos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Certo? Então, para eu estar no local, eu preciso de alimento, eu preciso de espaço, eu preciso de interação. Interação com o quê, professora? Com indivíduos da minha mesma espécie, que formam a minha população, com indivíduos da comunidade onde eu estou inserida. Eu tenho que interagir com os meios abióticos, a água, temperatura, luminosidade, substâncias químicas compõem ali a parte líquida, hídrica do ambiente, do ar atmosférico, enfim. Todos esses processos juntos vão permitir que eu me adapte, né? Obviamente, a gente já falou aqui de convergências adaptativas, não é? Então, aqueles organismos que têm estruturas semelhantes, mas que são bem distantes, não tem não compartilham ancestral comum nem nada, mas eles vão se tornar parecidos, de acordo com o ambiente que eles estão inseridos. Então, eles vão ter ambiente aquático, ambiente terrestre, ambiente aéreo, e em cada um deles eles precisam vencer alguns obstáculos. Vamos continuar e aí a gente vai para a nossa habilidade da aula de hoje. Olha lá. Então, como habilidades, duas habilidades para essa aula. Entender a diversidade da vida e relacioná-la com os mecanismos evolutivos envolvidos na adaptação dos seres vivos nos diferentes ambientes. E além disso, nós vamos diferenciar os mecanismos de alimentação, reprodução e o ambiente relacionado ao processo de adaptação. Perfeito? Então, vamos começar o que interessa, né, prof? Vamos a alguns mecanismos de adaptação dos seres vivos.
E aí eu não fechei a ideia que eu comecei a introduzir, né? Deixa eu fechar aqui, vem para mim. A gente estava falando lá de Charles Darwin e fiquei, né? Parei ali, não fechei meu entendimento. Então, quando a gente fala de adaptação, a gente está falando que esses organismos estão em ambientes distintos ou no mesmo ambiente, mas que as suas características fenotípicas podem fazer com que eles tenham algumas diferenças. E essas diferenças dentro de uma população ou entre as espécies vai fazer com que eles se adaptem a cada ambiente. Quem vai agir sobre o processo de sobrevivência, ou de melhor sobrevivência, quem é? Seleção natural. E foi essa ideia que foi construída por quem? Nada mais, nada menos que o nosso naturalista Charles Darwin, tá bom? Então a gente vai ficar com esse pensamento aí. A gente viu na última aula que o animal não escolhe um processo, um mecanismo de adaptação. A gente falou sobre camuflagem na aula anterior, sobre mimetismo. Não é o animal que escolhe. Eles têm essas características, adquiriram essas características, pode ser uma apomorfia, né? A gente falou sobre isso também. E aí quando surge isso, ou por um processo de recombinação, ou por um processo de mutação, essa característica nova vai fazer com que esse organismo tenha vantagem sobre os outros. Ter vantagem sobre os outros não quer dizer, ou não representa que esse organismo seja mais forte que os outros. Simplesmente significa que ele tem maior capacidade de sobreviver. E na natureza, a sobrevivência é tudo. Tá? Aí a gente tem aquela situação na espécie humana. Nós somos nós temos uma capacidade superior, né, vamos dizer assim, aos demais animais, e a gente age às vezes com um processo de inferioridade. Por quê? Né, que isso acontece? Os animais, eles têm instintos, instinto de sobrevivência. Então a gente vê tantas situações que acontecem entre espécies, por exemplo, de fazer com que uma espécie de ave, por exemplo, esteja ali colocando seus ovos e aí, no momento que aquela fêmea vai fazer um passeio para se alimentar, vem uma outra ave, sabe o que ela faz? Pum! Joga aqueles ovos fora, coloca os ovos dela e vai embora. Ela não vai gastar energia, a outra vem, nem percebe que tem um ninho ali, tem um estranho no ninho, mas é uma competição. Assim como existem sapos, a gente chama de sapos satélites. Sabe o que eles fazem? Eu estou falando esses exemplos para você ver essas diferenças de comportamentos em relação à nossa espécie, em relação às outras espécies que têm a questão do instinto, né? Os sapos satélites, eles ficam lá. A gente sabe que a vocalização é um instrumento para atrair a fêmea entre os anfíbios. Então tá vocalizando, né? Vocalizando ali. Eita, é ótimo, né? Gostou da minha vocalização? Faz aí então. Deixa eu ouvir. Tá melhor do que o meu. Muito bem, tá aprovado. Mas continuando aqui. Aí o bichinho tá lá vocalizando. Aí o outro vem, ele vocaliza para atrair a fêmea, né? Aí o outro vem, enquanto o outro passa horas, às vezes eles começam à noite. Já amanhecendo o dia, eles ainda estão nesse processo de vocalização. Ou seja, tudo isso está sendo avaliado pela fêmea. Quanto tempo ele fica? Qual é o potencial de insistência dele? Então, quer dizer que ele é um macho bom, né, para reproduzir. E aí o outro vem, quando a fêmea vai se aproximando, sabe o que ele faz? O que está vocalizando a noite todinha está aqui. Aí a fêmea se aproxima e o satélite faz isso, ó, plum, salta na frente da fêmea. E é ele que ganha a fêmea. Ela nem percebe, né, que era outro que estava vocalizando. E aí eles vão se reproduzir. A gente sabe que nesse encontro não existe cópula, tá? Mas os seus gametas são, né, colocados no ambiente externo, né? Fecundação externa, a gente sabe disso. Mas a gente sabe que também que tem um abraço. Um abraço. A gente fez já alguns registros, conhece alguns registros de sapos em situações bem complicadas, né? Nesse processo aí. Se aproxima e acha que é alguma coisa e vai lá. Mas enfim. Continuando então, vamos lá? Para a gente ver algum desses processos. Então olha lá, a gente tem aqui os jacarés,
Os crocodilos e gaviais são capazes de manter-se muito tempo quase submersos, pois os olhos desses animais e as narinas estão localizados na parte de cima do crânio, né? Permitindo a respiração e o espreitamento da presa. Galera, é interessante que a gente falou lá da questão da camuflagem, lembra? Então, os jacarés, né, esses répteis enormes, eles também utilizam-se desse processo, porque eles estão em áreas que a coloração, né, se confunde aí com a tonalidade do seu corpo. E aí eles ficam naquelas vegetação, tem os galhos, a gente muitas vezes, quem já está acostumado a usar os barcos, e aí ou fazer aquele passeio noturno, ou durante o dia mesmo, né, ou terminando assim o dia, você vê alguns tocos e aí você pensa que, será que é o jacaré, será que não é? Porque às vezes eles ficam, né, com a cabecinha ali, e o restante do corpo. Às vezes ele pode estar nessa posição, ou assim. Cabecinha, você pensa que o corpo está ali, o corpo está para baixo, a cauda para baixo, né? Então eles têm essas estratégias de você perder como é que está ou ver o comprimento do corpo deles todo. Depende da profundidade, depende do potencial dele, o que ele está fazendo ali naquele lugar, tá bom? Mas existe isso. Então isso é um processo de adaptação desses animais. As narinas, normalmente os animais que têm, né, essa respiração, eles vão ter essas narinas na parte superior. Aí a gente lembra também dos anfíbios, né? A gente lembra também do hipopótamo, né? E outros animais que têm essa habilidade, né? Essa adaptação, na verdade. E aí a gente sabe que os jacarés são animais carnívoros. Então eles caçam as suas presas, né? Quando as suas mandíbulas seguram a sua presa, eles rapidamente, se ele for pegar essa presa do lado de fora, ele vai arrastar para dentro da água e levar para o fundo. E lá no fundo ele vai acabar matando essa presa, vai perder, ele vai começar a parar de se movimentar, porque ele vai afogar. E aí ele começa a se alimentar, tá? Mas eles fazem esses processos aí também muito bem. Aí a gente lembra também do nosso peixe-boi. O peixe-boi, ele também tem respiração como nós, né? Pelos pulmões, então ele tem que utilizar a respiração aérea, do ar atmosférico. E aí ele vai fazer aqueles mergulhos, a narina dele fecha, veda, então ele faz o mergulho tranquilo, e depois ele se mexe para poder respirar. São processos adaptativos desses animais. Infelizmente eles foram muito predados, né? Muito prezados. E pela docilidade, são animais muito dóceis, acabou tendo, agora a população está muito reduzida. A gente tem um instituto aqui, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, onde você tem, e a gente, graças a Deus, já conseguiu até filhotes, né? Então, quando esses animais estão em cativeiro, estão num ambiente que não é o natural, e eles conseguem se reproduzir, isso é muito bom. Quer dizer que o sucesso do trabalho de toda aquela equipe se empenhando para fazer com que essa espécie se sinta o melhor possível, aí está funcionando, né? Então, tiveram muitas perdas, muitos choros, mas conquistaram isso e, né, eles estão de parabéns, todos os nossos pesquisadores. Mas é isso, às vezes a gente interfere, prejudica e muitas vezes a gente também vai ajudar, tá? Vamos continuar? Deixa eu ver alguma coisa aqui, pode botar lá no slide. Ok, beleza. Então, como mecanismos de alimentação. Vamos lá, então, falar sobre como é que esse processo. A gente comentou aqui com o jacaré, né? Iniciamos isso aqui com o jacaré, mas vamos dar continuidade. Então, quando a gente fala de alimentação, e a gente tem que observar que existe uma diversidade enorme de quê? De espécies, né? Essas espécies, tanto terrestres quanto aquáticas, quanto aéreas, e aqui a gente está colocando 3, né, aves. Essas 3 aves, elas vão... Eita, me colocou em cima do colhereiro. Deixa eu passar bem para cá. Em cima do beija-flor de todo jeito. Pim! Cadê o biquinho dele? Pim!
Brincadeiras à parte, gente, vamos embora. Então, a gente tem as araras, que são animais que têm o hábito alimentar, né? Mais vegetais, né? Eles comem castanhas, eles comem frutas, eles se alimentam de sementes, eles vão se alimentar também de flores, de algumas variedades de flores. A gente encontra normalmente eles comendo frutos, tá bom? E principalmente aqueles mais durinhos, porque ele tem um bico, né? A gente pode observar aqui o biquinho dele, olha aqui, ó. Tem toda essa curvatura e eles, com esse formato desse bico, não sei se vocês não vão ver minha mão, mas eles conseguem cortar. Eles pegam a semente ou uma castanha e com essa concavidade do bico eles acabam quebrando e cortando e conseguem se alimentar. A linguazinha dele vai trazendo esse alimento para o esôfago e eles vão se alimentando, tá? Então elas são bastante felizes quando elas estão se alimentando. Você já viu? Você passar ali por uma árvore cheia de araras, você vai ver periquitinho e muito mais. Eles piram quando vê uma árvore frutífera, né? E fica naquela brincadeira, naquela algazarra. É uma alegria bem gostosa e bonita de ver, tá? Mas esse grupo de seres vivos, dessas aves, elas têm então esse comportamento, gostam de estar sempre junto às araras, as ararinhas, né? Os periquitinhos. As araras já andam em dupla ou os trios quando estão os filhotes, enfim, tá? E aqui a gente tem o colhereiro, tá? Esse animal, ele se alimenta, pode se alimentar de crustáceos, de moluscos, de peixes. E o formato do bico dele aqui, ó, o formato do bico dele é parecido com uma colher mesmo, aqui, ó, né? Tá meu pé aqui. É parecido com uma colher. Então eles vão sentindo o ambiente, eles são pernaltas, né? Tem as pernas compridas, e aí eles vão visitando esses ambientes aquáticos, e aí eles vão fuçando, como se estivessem fuçando. Eu vou usar essa expressão, mas não é bem essa expressão. Mas eles vão com o biquinho deles sentindo o ambiente, e aí eles vão conseguindo se alimentar, tá? Assim como os patinhos, né? São animais filtradores, eles vão... Você ouvir aquele barulho deles na água, e aí vão fuçando água, vão filtrando água e vão conseguindo obter o seu alimento, né? A gente vê, é legal assim comparar essa alegria desses animais quando eles encontram o seu alimento, né? E aí a gente tem aqui o lindo beija-flor. Pode fazer um print aqui, eu pegando na barriguinha dele, ô boboizinho, você quer pegar um beija-flor? Pega o beija-flor. Ai, que lindo. Deixa eu olhar pra ele, eu tô olhando pra ele? Tô, né? Pronto, olha que lindo. Tá. O povo vou deixar pra você, é doida. Ó, o beija-flor, ele é uma ave, assim, fantástica, né? Tanto na questão do deslocamento do seu voo, batimento cardíaco desse animal, gente, aceleradíssimo. Então, ele tem uma intensidade de vida fantástica, né? Que a gente só vai comparar aí os guepardos. Os guepardos também, quando eles dão aquelas corridas, se ele parar brutalmente, ele tem um infarto, né? Eles têm que correr e ir diminuindo aquele ritmo para não parar de uma vez, senão pode ter um troço. De tão acelerado que fica o sangue deles bombeando pelo coração, bombeado pelo coração, tá? Então são animais com... A gente está falando aqui de estruturas de bico, tá? Pode me tirar, que eu estou acima do colhereiro e não gostei disso. Isso. Então a gente tem aqui a estrutura desses bicos dessas três aves, cada um com um porte diferente, cada um com um hábito diferente. Eles voam? Voam, professora. Só que um gosta de estar no solo, como o colhereiro, o outro fica visitando, né, as plantas floridas, né, e com os bicos adaptados para o seu tipo, tá? Que se alimenta de néctar, né? E também pode se alimentar de alguns pequeninos insetos, tá? E a gente tem as araras. Vamos ver outros? Olha lá. Aqui a gente tem uma imagem diferente da florzinha que esse beija-flor tá ali buscando o seu alimento. Então, ele tem um biquinho alongado justamente e ele vai sobrevoar aquelas flores. Então, a gente tem aí os grupos das angiospermas. Eles vão visitar aquelas plantas justamente que tem o formato do seu bico. Olha para a imagem de cima. Olha o bico dessa ave, né? E olha a estrutura da flor, galera.
A gente consegue perceber muito nitidamente essa diferença. O beija-flor, ele iria conseguir, esse tipo de beija-flor, iria conseguir fazer essa captura desse néctar lá com esse bico reto? Não. Mas esse outro beija-flor aqui, o beija-flor bico torto, né? Ele teve essa adaptação, sabe? Olha aqui, vem pra mim. Sabe como é que a gente chama esse processo? Vem, 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 vem. Chega. Isso. Vou falar bem baixinho pra você ouvir. Sabe como é que acontece? A gente chama isso de coevolução. Essas duas espécies coevoluíram. O seu desenvolvimento, suas transformações anatômicas foram elaboradas para que eles se ajudassem. Então, o beija-flor se alimenta daquele néctar doce que a flor produz. E a flor também vai se beneficiar, porque nessa visitação, os grãos de pólen, que são estruturas masculinas, vão ficar ali na pelagem, né? Nas peninhas das aves, dos beija-flor. E aí o que vai acontecer? Ela vai visitando os outros e vai fazendo o processo de polinização. Ou pode ser, se a flor é hermafrodita, pode ser nela mesma, tá bom? Mas vai depender aí. A gente sabe, a gente já viu isso também, que existem as espécies que têm os dois, os gametas, né? O estigma e as anteras com os grãos de pólen numa só ou separados, tá bom? Vamos continuar? Olha lá. Então, a gente tem aí formato e disposição dos dentes. E aí, a gente tem dois animais abrindo o bocão pra gente. Que coisa linda, né? Eita, que essa aula tá uma delícia. Queria eu ver um bicho desse, né? Eu nunca vi, gente, eu já andei muito em campo, muito mesmo, por várias áreas, né? Várias, enfim. Mas eu ainda não me deparei com uma onça pintada, não. Já vi raça, já vi fezes, né? Mas, dar de cara com ela, eu sou doida. Já vi uma jaguatirica, linda, dormindo no meio da trilha. E a gente ficou ali encantada, deixou ela à vontade, tiramos fotos. E aí, quando ela ficou tranquila, ela levantou, nem percebeu que a gente estava ali, né? Levantou e foi embora, sumiu. Do jeito que ela estava ali, sumiu. Como que é a camuflagem desses animais? Tão pesados e tão leves, tem um deslocamento interessantíssimo, né? As estruturas das patas delas, as almofadas das patas delas, as garras. Existem animais que têm as garras já salientes, outros que têm as... Eu estou falando de dente, eu estou falando de garra. Tá vendo como é que a professora viaja assim na maionese? Mas não, na maionese não, tá bom? Aí eles tem alguns que já têm essas unhas, né? Fora. E esses, os felinos não, eles estão ali e eles projetam no momento de ataque para a presa. Projetam as garras dele. Igual gato, não tem gato, tá tão bonitinho ali, você faz, quando você zanga ele, né? Faz parte da defesa deles. Mas a gente tá falando de dente, mostra lá a foto dos dentes desses animais. Então ali a comparação entre um carnívoro, a onça pintada, linda e maravilhosa, e a anta, que é um animal herbívoro. Porém, eita, professora, mas ela tem dente. Pois é, mas você está percebendo que os dentes dela são bem diferentes? Então, a gente tem incisivos. Deixa eu ver se o pincel vai me ajudar. Não, tudo bem. Então, você tem dentes incisivos e dentes caninos. Na onça pintada, você consegue ver bem saliente, parece dente de vampiro, né? São os caninos para poder... Essa dentição é própria para quê, gente? Rasgar, quebrar, porque eles se alimentam de vários tipos de animais. Desde pequenas antas, pacas, porco, né, macaco, tá? As pobrezinhas das preguiça, tadinha. Elas ficam lá em cima das árvores, né? Comendo folhas, passam horas, é igual bugio, né? Come folha pra danado. Passa o dia comendo. Aí, o que acontece? Toda vez, assim, depois de 7 dias, uma semana lá se alimentando, aí ela vem e desce. Só que nesse deslocamento, ela desce para evacuar, né? Para deixar suas fezes. Sabe que ela é muito rápida, né? Para não dizer o contrário. Então, ela vai cavar com as unhas dela e vai enterrar as fezes dela. Só que ela deixa o cheiro, porque ela urina também. E aí a onça passeando, a onça tem uma área de extensão muito grande, ela anda muito. Por isso que mantê-las em cativeiro é penoso para elas.
Então, elas caminham muito, passam o dia caminhando. E aí, quando elas passam numa árvore, elas sentem o cheiro, elas sabem que ali tem preguiça. E elas ficam fazendo a tocaia. Igual a serpente que a gente falou lá, jararaca, elas também fazem, eles ficam esperando, elas são muito pacientes. Na natureza, não é muito fácil esse sistema de caça, né, predador e presa. Você tem que ter habilidade como presa para fugir e você tem que ter habilidades como caçador, predador. Então, vai aí vencer quem for mais forte? Não. Quem tiver maior adaptabilidade, quem tiver mais paciência nesses processos. Às vezes você chega em casa com fome, né? Fica irritado que o almoço não está pronto, mas você não ajuda em nada. Viu a louça suja, não lavou, aí vai precisar para almoçar. Já está pronto o almoço, mas não tem um prato limpo. Olha aí você atrapalhando no meio do campo, né? Então vamos nos ajudar para o negócio fluir, tá bom? Vitor deu uma paradinha. O quê, menino? Vamos embora. Olha lá, a gente tem aí o formato da língua do tamanduá, tá? E, gente, esses animais, tamanduá bandeira, belíssimo. Olha a cabeça desse animal. Né, o crâniozinho pequeno e o focinho bem alongado e a língua, para acomodar também essa língua enorme, né? Linguão. Aí eu ficava me perguntando, gente, para que essa cauda tão grande? Parece um espanador gigante. Só que essa cauda, ela é especializada ali para ajudar nessa locomoção. Sabe por quê? Olha aqui para mim. A gente vê uma adaptação e depois a gente lembra de outra, né? Esses animais, eles têm 4, né, dedozinhos. E aí esses dedinhos ficam enroladinhos, as unhas ficam enroladinhas. Eles têm uma almofada bem grande para poder não machucar as unhas, né, ferir o próprio corpo deles. Então essas almofadas se distanciam um pouco essas unhas, essas garras do solo e eles fazem esse deslocamento, tá? E a cauda grande também é um instrumento de ajuda para esse processo de locomoção, como os nossos braços. Serve e acompanha os movimentos do nosso corpo. Vai correr com as mãos uma grande distância com as mãos amarradas. Você se desequilibra. Tudo que está aqui no nosso corpo está ali com um propósito. Tem uma função adaptativa, tá bom? Então, a língua desses animais serve para fazê-los captura, né, para a captura de formigas e também cupins. Eles identificam os cupinzeiros, vão escavando pacientemente com as suas garras e aí eles projetam a sua língua tem uma substância mucosa que gruda. Então eles comem mais de 3.000, né? Toda vez que a linguinha deles entra lá dentro e vai se alimentando, tá? Vamos ver outros animais? Olha lá. Aí a gente tem os onívoros também, os animais que se alimentam de tudo. Aí a gente podia colocar também a nossa foto, né? Porque nós também somos onívoros. Nós nos alimentamos tanto de animais quanto de vegetais. Come tudo. E pior, né? Que a gente come até aquilo que a gente sabe que faz mal pra gente. Pior. Mas vamos seguindo. Como mecanismos de reprodução, galera. Vamos lá. A gente tem um desenvolvimento incompleto, como estágio larval. Né? A gente vem aí para os anfíbios, a gente também tem esse desenvolvimento incompleto nos peixes. Mas nos anfíbios nós temos essa larvazinha com mobilidade chamada de girino, tá? Se alimenta muito, ela é carnívora nessa fase, ela já está se alimentando de larvas de insetos que colocam ali na água onde eles estão, tá? E são extremamente... Até em bromélias, quando acumula água, tem sapinhos que colocam os seus ovinhos ali, os girinos, tá? Aí vem um inseto, pousa, coloca os seus ovos, as suas larvas começam e eles come tudo, tá? Para ver como é que essa questão da ecologia, né? Que a gente vai já entrar aí, mas a gente já está introduzindo que parte dela, tá bom? Então, cada organismo, mesmo no seu desenvolvimento incompleto, que passa por estágios de larvas, você tem essas adaptações também em relação ao ambiente, ao tipo de alimentação, tá? Vamos seguindo? Olha lá. Aí aqui a gente tem o desenvolvimento, então, deles, né? Mostrando a fotinha aí, o ovo, a larvinha. Aí a gente percebe essa grande cauda, em boa parte da fase do girino. Aí essa parte da cauda vai sendo absorvida pelo organismo até surgir as patinhas e ele passar para o ambiente terrestre. E aqui embaixo a gente tem o que a gente falou ainda agora, que é o amplexo.
A fêmea está embaixo, grandona, o macho sobre essa fêmea, abraçando. Professoras, estão copulando? Não. Ele está fazendo uma massagem que a gente chama de massagem nupcial, tá? No momento da reprodução, eles nascem um outro dedinho escuro, durinho, que massageia o ventre dela e ela relaxa. Então, ela começa a liberar os óvulos e ele também, tá? Vamos seguindo. Nós temos desenvolvimento exclusivo de dentro dos ovos, né? São os animais chamados de ovíparos, que põem ovos, tá? A gente tem aves, tem répteis, tá? E assim como a gente está mostrando aqui o jacaré, também tem serpentes, tá bom? Que também põem ovos e também tem serpentes do outro grupo que a gente vai falar já já. Então aqui nesse caso, esses animais têm a casca, né, de cálcio, uma casca porosa, que foi uma adaptação para o ambiente terrestre. Eles saíram do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Isso dentro do processo evolutivo, tá? E essa casca porosa faz com que eles consigam trocar gases, né, o ar, nessa estrutura porosa com o ar atmosférico, tá bom? E o alimento, professora, através do vitelo, que está presente aí dentro desse ovo. Nós temos também o desenvolvimento parcialmente dentro do ovo e no interior do organismo materno. São chamados ovovivíparos. Aí nós temos o tubarão, tá? Que a fêmea põe ovos, só que esses ovos ficam internos à fêmea. Eles eclodem dentro da fêmea e quando lá dentro pode acontecer um processo que é muito comum nos tubarões, que esses tubarãozinhos agora que eclodiram dos seus ovos comecem a predar um ao outro dentro da barriga da mãe. Olha que doideira. Mas acontece. Aí elas vão liberar depois, que chega o momento do parto, eles vão liberar esses indivíduos já com todo completinho, tá bom? Vamos seguindo. O desenvolvimento exclusivamente no interior do organismo materno, tá? Deixa eu só, volta aqui em mim rapidinho. True? Pra mim? Para mim, ok. Em relação aos que põem ovos no ambiente terrestre e aos ovovivíparos, eles têm os ovos, mas os ovos têm características diferentes. Nos tubarões nem parece um ovo, parece uma pele bem fina, né? Mas também é denominados ovos. E aí existem institutos, né, que trabalham com espécies bem específicas de tubarões que eles mesmos vão manipulando esse nascimento, tá? Quando eles têm a legalidade aí para trabalhar dessa forma, tá? Como forma de preservação ou não, mas eles têm esse potencial aí. Aí você consegue visualizar bem direitinho esses ovos que não têm a mesma consistência química do cálcio que os terrestres, tá bom? Só pra gente lembrar disso. Vamos embora? Olha lá. Epa, vamos falar aqui de nós, né? Então, aqui a gente tem duas imagens, né, dos organismos placentários. Esses organismos placentários são os mamíferos, a gente tem o ser humano, nós, lindamente, bebê maravilhoso, cordão umbilical, mostrando a placenta, mostrando o córeo, que é toda essa região avermelhada, intensa aí, tá? E a gente tem, no caso, a placenta no ser humano, alimentando a conexão da mãe com o bebê, alimentando esse feto, né? Tanto a placenta vai receber, então, excretas, alimento, tá? Troca de oxigênio, enfim. E aí a gente tem os peixes-boi maravilhosos, e vocês estão vendo que as narinas dele estão tapadinhas, porque está lá no fundo, né? Quando ele sobe, elas abrem. Vamos seguindo com o mecanismo de ambiente agora, tá? Então, para cada organismo aquático, terrestre, mesmo os aéreos, como a gente mostrou anteriormente, você tem formas adaptativas diferentes para esse sistema. Eles têm a habilidade de voo? Tem, mas como eles vão procurar o alimento? Se é na água rasa, como os colhereiros fazem, se é nas árvores, como os beija-flores, no caso das flores, tá? Ou se é naquelas árvores frutíferas, como as araras fazem. Então, cada um vai ter um processo, mesmo sendo ave, tem um processo adaptativo diferente na estrutura do bico e na forma de captura desses alimentos, tá bom? E aí a gente vai falar do terrestre. Então, para o ambiente terrestre, você precisa também ter uma mobilidade, uma locomoção que atenda às necessidades desse organismo nesse ambiente. Olha lá a imagem. Então, você tem aí, ó, o cavalo, tá?
esse ambiente terrestre, e nós temos um ambiente também no solo arbóreo, tá? Presta atenção. Então, o aparelho locomotor quadrúpede e bípede, a cauda dos primatas, né? Nós temos como a cauda do primata, mas vamos falar aqui da imagem do cavalinho. Então, você tem essa cauda, né? Longa, a musculatura desses animais propício para estar recebendo os impactos que esse animal quadrúpede faz no ambiente de solo, tá? Eles conseguem se locomover tanto dentro da água quanto no solo mesmo, podem subir dependendo da altura, né, onde você for conduzi-los, eles também podem subir, tá? E outro processo importante, joga lá, vamos lá para o nosso sistema arbóreo, olha lá, você tem aqui o macaco-aranha, Lagotrica, lindo, maravilhoso. Então, esse Lagotrica, você está vendo que ele está apoiado ali, num cipó, com as mãozinhas, mas ele também está apoiado com a cauda, que funciona como quinto membro dele, né? Às vezes você vai ver ele só com a cauda e brincando com alguma outra estrutura ali embaixo, tá? Então, esses animais, eles estão adaptados para esses ambientes, né? E vão apresentar estruturas que vão permitir com que ele usufrua desse ambiente. Tanto no momento, por exemplo, dele estar procurando alimento, quanto no período que ele vai estar precisando procurar seu parceiro, tá? E em relação ao seu parceiro, ele vai ter, então, uma adaptabilidade também. Mas vamos continuar? Para a gente fechar aqui? Olha lá, a gente tem algumas aves, tá? E essas aves, olha a estrutura das patas deles. Tem membranas entre os dígitos. Isso identifica que é uma ave que tem mobilidade para um ambiente aquático, tá bom? A questão da impermeabilidade das suas penas, certo? Assim como vai acontecer com os pinguins. Eles permeabilizam as suas estruturas para poder ficar nesse ambiente. E sempre que a gente sabe, se alguns animais forem para dentro d'água, se encharcam tudo. E eles não. Impermeabilizam as suas penas para poder estar nesse ambiente. Aí a gente tem aqui também as lontras, tá? Animais assim, parecem tão doces, tão bonitinhos, são bonitinhos de fato. Mas apresentam também a sua característica natural, do seu instinto, né? Então não pode chegar muito perto não, porque elas são meio bravas. E aí a gente tem essa cauda. Você pode observar nessa foto de cima que a cauda ela é meio achatada, parece um remozinho, tá? Então eles utilizam essa cauda, esse formato do corpo adaptado para ajudar na locomoção dentro da água. Aí vocês estão vendo as duas aí brincando de barriguinha para cima. Eita, nós, hein, Vitor? Muito bom nesse calor, só ali tomando banho, barriguinha para cima. Pena que a gente não tem essa cauda, mas tem perna. Só que o que acontece com a espécie humana? Nós não estamos adaptados para esse ambiente aquático. A gente pode até ficar um tempo, daqui a pouco murcha a pele toda, perde muita água para o ambiente. E o que acontece também, a gente pode dar uma câimbra de tanto tempo que a gente ficar lá dentro da água, né, Vitor? Então não é para nós, a gente se refresca, mas já tem que sair, tá bom? Então, cada um desses animais vai apresentar, então, uma adaptabilidade para o meio que a gente está mostrando aqui para vocês, em vários ambientes diferentes, tá? E aí tem o aéreo também, que no caso está aí nosso morceguinho, com essa autapomorfia. Lembram dela? É o único mamífero com habilidade de voo, tá? Tem algumas espécies que vão estar com uma certa atividade durante o dia, outras mais noturnas, normalmente eles são mais noturnos, com habilidade de comer frutos, insetos, outros são hematófagos, então tem habilidades em relação ao alimento e tem habilidades em relação ao seu nicho ecológico, ou seja, as atividades que eles vão estar desempenhando em um ambiente e no outro, tá? Então eles são da classe, da ordem Chiroptera, né, são mamíferos e representam 1/4 das espécies de mamíferos do mundo, chegando a mais de 1.100 espécies descritas. São os únicos mamíferos que voam, como nós falamos. E aí nós temos as aves belíssimas, que têm uma visão, né, de águia mesmo, que capturam presas a longa distância lá no solo, eles sobrevoam e conseguem fazer esses movimentos. Há aqueles que têm diversos tipos, né, de asas, curtas, longas, largas, estreitas. E essa diversidade na forma das asas está intimamente associada com o quê? Ao tipo de voo desses animais, tá? E aí a gente tem aí algumas que não têm habilidade para voo, como as ratitas, que são no caso das avestruzes, e aquelas que vão ali mergulhar belíssimamente, tá?
E aqui a gente também tem o Dodô, que é uma ave pré-histórica que já foi extinta, né? E tinha algumas adaptabilidades para o seu ambiente aí. Tá bom, galera? Então essa foi aqui para mim a nossa aula mostrando, tem muita coisa, né, galera? A diversidade é grande. Mas essa foi a nossa aula, a gente para por aqui e a gente fica para aquela revisão. Beijo!